Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui, e para continuar faturando em cima do monstruoso sucesso da minissérie Monstros lá, que falou sobre o caso dos irmãos Menendez, que assassinaram os pais no finalzinho dos anos 80 e que tiveram um daqueles julgamentos estelares, né, nos anos 90, a Netflix colocou no seu catálogo um documentário sobre o caso chamado O Caso dos Irmãos Menendez, tá? Nem adianta ficar acusando a Netflix de estar faturando em cima. Eu não estou acusando, só estou constatando. Porque, na verdade, a gente consome esse tipo de coisa avidamente. E outra, esse tipo de exploração de crime como entretenimento vem lá do século XVIII, do século XIX, com os Penny Dreadfuls, com aquelas baladas que eram vendidas por um shilling, enfim, essa história vai bem para trás, tá? E aí nesse documentário a gente vê trechos de talk shows tipo Jay Leno, algumas comediantes lá dos anos 90, nossa, fazendo piada com as mortes, fazendo piada com os irmãos, com as alegações de assédio ou de abuso sexual que eles sofreram. Enfim, é todo mundo querendo participar deste bolo. Inclusive, quando o Ryan Murphy, né, que é um dos criadores lá da minissérie Monstros, foi acusado pelos irmãos Menendez de sensacionalizar as coisas e de criar coisa onde não tinha, né? Um certo homoerotismo lá no relacionamento entre os dois irmãos. A resposta do Ryan Murphy foi bem de divo, assim. Vocês deviam me agradecer por fazer com que vocês sejam lembrados, porque segundo consta, apareceram evidências novas, né? O caso está sendo reestudado pela promotoria lá em Los Angeles. Enfim, essa história ainda vai render. Só que antes de falar um bocadinho sobre esse documentário, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Então, assim, é um daqueles documentários ritual de lo habitual, né? Você vai ter em sequência cronológica e com um monte de imagens de arquivo da época, o crime, as motivações, o julgamento, aparições na mídia na época, a ligação feita para o 911, inclusive, e, é claro, um monte de gente dando entrevista. E um monte de gente que você percebe que está amando dar entrevista e que amou ser lembrada e estar aparecendo no documentário, tá? Gente do júri que depois escreveu livro, promotora que da época que solta pérolas do tipo, porque assim, o caso desses irmãos Menendez aí está sendo reavaliado pela galera nova lá do TikTok, essa geração mais, não sei, Z, sei lá que geração que entende mais sobre abuso sexual, discute mais sobre abuso, essa coisa, está reavaliando o caso desses dois irmãos, dizendo que eles já cumpriram muito tempo na cadeia, que eles são vítimas, blá, 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 blá. Aí tem uma promotora, eu acho que ela, uma mulher lá, uma velha, que fala assim, eu não tô nem aí com o pessoal do TikTok, as crenças deles não são fatos. Então agora vai ser o quê? A gente vai julgar pelo TikTok, fazer uma pesquisa no TikTok? E se vocês não estão gostando disso, cuidado, que aqui em casa está cheio de arma. Não vem não. Eu falei, uou! Enfim, gente, é sensacionalismo mesmo. Só que a gente percebe que no fundo, o que a Netflix está fazendo é daqueles tapinhas bate a sopra com a minissérie que detonou com eles dois, mas agora com o documentário dando o assopra, do tipo assim, talvez seja conveniente rever o caso mesmo, até porque lá na Max, né, tem um documentário que eu ainda não vi, pretendo ver agora com esse hype todo que tá nesse caso de novo, é, falando, né, sobre esse movimento do TikTok e tal. Mas nesse documentário, o que eu achei interessante foi também algumas contextualizações que na minissérie ficaram faltando, né? Por exemplo,
como que a absolvição, lá, aquele caso do Rodney King, aquele negro que foi espancado pela polícia, e depois o caso do O.J. Simpson, como que esses dois casos, entre aspas, prejudicaram, né? Meio que selaram o destino daqueles dois irmãos. É claro que eles ficariam na cadeia porque eles mataram os pais. Só que aí você vai ver lá que tinha aquele negócio, se foi em primeiro grau, segundo grau, se foi manslaughter, se foi isso, se ia para pena de morte. É nesse sentido, né? No quanto tempo eles ficariam na prisão, é que parece que esses dois casos que envolveram negros tal, e envolveram gente rica sendo inocentada, blá blá blá. Isso meio segundo os termos do documentário, não sou eu que estou inventando, selaram o destino desses dois irmãos. Mas é assim, é 1h50 que passa bem rápido. Se você gosta de true crime, os irmãos vão estar lá chorando, porque vai aparecer imagem do julgamento, quando eles contam do abuso, meia-culpa, né, que eles dão, e também aquelas coisas, assim, a gente comprou um monte de coisa mesmo, mas não é porque a gente estava feliz, é porque a gente queria esquecer da nossa dor, essa coisa aí toda. Compre a história ou não compre a história, isso é para você decidir, não sou eu que decido. O que eu faço é uma apreciação crítica do produto que está sendo oferecido, no caso, esse documentário de crime da vida real. Eficiente, sensacionalista, mais do que jornalismo, entre aspas, sério. Mas é isso que, na verdade, a gente está meio esperando dessas produções, às vezes, né, gente? Ainda mais nesse caso hypado aí dos irmãos Menendez, que voltou com força total agora em 2024. Tá bom? Tchau!